Feedback é um assunto central da PNL e é a partir dele que tudo mais acaba conseguindo funcionar. Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e nesse vídeo eu vou te dar 4 ideias, 4 dicas de como funciona e de como usar o feedback na tua vida. O feedback é a parte mais central da PNL, por quê? Porque é a partir dele que a gente consegue obter informações do mundo externo, se o que a gente está fazendo está funcionando ou não está funcionando, e o quanto está funcionando e o quanto está longe de funcionar, e como a gente pode fazer para funcionar melhor, para ser melhor do que ele está funcionando nesse momento, caso esteja funcionando. Então ele realmente é uma parte essencial, é o jeito que a gente consegue operar a PNL através de respostas do que a gente está fazendo. A grande sacada é que isso vale para a PNL, mas isso também vale para a tua vida, vale para os teus relacionamentos, para a tua comunicação, para o teu trabalho, vale para todas as situações. Se tu conseguir obter melhores informações do mundo externo, tu consegue mapas mentais de maior qualidade e, portanto, tu consegue respostas melhores nos ambientes onde tu está atuando. E essa já é a primeira dica. Perceba melhor o resultado, o efeito do que tu está fazendo, o que está causando nas outras pessoas ou nas coisas ao teu redor. Se tu conseguir prestar mais atenção, obter essas informações de um jeito melhor, ou de um jeito mais limpo, ou de um jeito mais objetivo, sem interpretação, sem julgamento, só informação, o que de fato está acontecendo, tu vai ter melhores informações para poder agir, para poder tomar decisões em cima daquilo. E eu sei que às vezes é meio complicado, porque a gente tem as emoções, a gente tem as nossas interpretações, a gente tem o nosso diálogo interno, nosso crítico interno, que eventualmente está ali gerando mais interpretações e julgamentos sobre o que está acontecendo, mas a gente precisa fazer um esforço no sentido de se blindar um pouco dessas interferências e focar nos fatos, o que é fato do que eu estou percebendo, e não o que eu estou achando sobre o que eu estou percebendo. E a segunda dica é que quando tu receber um feedback de alguém, de uma outra pessoa, simplesmente aceita. Pensa no seguinte, a gente está no nosso dia a dia frequentemente dando opiniões, emitindo opiniões do que a gente acha que as outras pessoas poderiam fazer melhor, ou enfim, ou diferente do que elas estão fazendo para atingir os objetivos dela. A gente não quer o mal das outras pessoas quando a gente faz isso, a gente quer o bem. A gente pode eventualmente ter alguma dificuldade de comunicação nisso aí, mas a intenção do que a gente está dizendo é para ajudar o outro. O outro também tem isso com a gente, ele também tem interesse em nos ajudar, algum interesse, tem uma intenção positiva lá, que deve nos levar a algum objetivo que a gente está relatando. A gente pode não concordar, o jeito que essa pessoa fala pode ser um jeito completamente atrapalhado, infelizmente. E aí a grande dica é escuta e guarda o que tu achar que precisa, ou o que tu achar que vale a pena guardar. Tu não precisa concordar, tu não precisa discutir, tu não precisa te justificar, tu não precisa nada disso. Eventualmente tu precisa fazer pergunta para entender melhor. Daqui a pouco a pessoa fala de um jeito tão confuso que não dá nem para entender, mas tu não precisa te defender daquilo ali. Aquilo é a opinião dela, ela tem o direito de ter aquela opinião, por mais absurda que eventualmente vai ser. Mas avalia o que para ti é importante, o que isso, dessa opinião dela pode te ajudar a melhorar o que tu já vem fazendo. Isso é uma grande diferença, isso é uma grande ferramenta para ti. Inclusive, ficar discutindo, ficar se justificando, ficar rebatendo o feedback pode fazer com que a pessoa tenha menos vontade de te dar feedback. Daqui a pouco ela diz, então fica do jeito que tu tá. Ela desiste do que ela tá fazendo. E aí tu perde uma fonte de informação externa que poderia te ajudar. Então, escuta. Feedback não é feito para te rebater, não é feito para justificar, num geral, assim, salvo raras exceções. A maioria deles escuta, verifica, avalia, verifica os fatos que tu tem, vê se faz algum sentido, se tu tem algo a fazer com aquele feedback. Se não, ignora e tá tudo certo. As pessoas têm o direito de pensar do jeito que elas pensam. Errado ou certo, isso é uma interpretação nossa. A terceira dica é extremamente importante para quem tem cargo de liderança, para quem lidera equipe, times, enfim, porque a função do líder não é executar a tarefa, não é botar a mão na massa.
A função do líder é fomentar que o time, conduzir o time para que o time execute suas tarefas e então o líder possa orquestrar como tudo isso está acontecendo, colher as informações e redirecionar. Bom, e aí o feedback é uma ferramenta imprescindível. Por quê? Porque é através dela que o líder vai dizer para o seu liderado, né, para o outro, como é que ele está saindo do que se espera, né, o que se espera, como ele está saindo e tentar traçar um plano para que ele chegue onde é esperado ou se trace uma meta mais interessante, mais desafiadora para aquela pessoa. E aí vem aquela mesma coisa que eu já falei, a ideia de focar nos fatos e deixar as interpretações, o que a gente acha, as nossas opiniões, as nossas crenças de lado. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é necessário. Foca no que importa, o que aconteceu, qual é o fato, qual é os dados que são relevantes, que podem dar uma informação para essa pessoa que possa conduzir ela para o objetivo que a gente está buscando. Isso vai fazer com que ela não se sinta julgada, porque tu não está julgando ela, tu está dizendo assim, tu fez isso, aconteceu tal coisa. Tu notou que aconteceu tal coisa? Não é assim, tu é incapaz, tu é incompetente, tu é sabe, tu não está julgando a pessoa, tu está mostrando um comportamento. O comportamento é uma consequência daquele comportamento. Isso é um fato. E aí, como tu consegue a partir daí começar a direcionar os comportamentos. Se fizer um julgamento, se tu der um julgamento de mérito, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, o que a pessoa é, o que não é, tu vai ter mais resistência dessa pessoa a aceitar o que tu está dizendo para ela. E aí ela vai acabar ficando, talvez, acuada, talvez ela fique desestimulada, talvez, enfim, talvez ela preste menos atenção ou queira menos o teu feedback e, enfim, isso não é muito bom para o time. Em contrapartida, quando tu dá um feedback bem calçado em fatos, em dados, em informação sensorial, coisas verificáveis, né, que não são interpretativas, tu ajuda a pessoa a calibrar a percepção dela, a ela pensar de um jeito de tu amplia o mapa mental dela também, tu ajuda ela a fazer esse processo. E isso por si só é um grande ganho para o time, porque isso aumenta as escolhas, as possibilidades de reação que ela tem nos contextos onde ela opera. Um formato que é muito popular nos feedbacks é o que o pessoal chama de sanduíche. Ele é composto de 3 partes. A primeira parte é onde tu mostra todos os fatos que a gente consideraria positivos ou que estão em direção, que estão conversando de maneira adequada com os objetivos que são propostos para essa pessoa. Ou seja, onde é que ela está acertando? Né? Começa mostrando para ela que ela está acertando, que ela está fazendo coisas boas e que a gente espera que ela mantenha aquilo ali, que ela já está fazendo, porque aquilo ali está funcionando. O segundo passo do feedback sanduíche é mostrar onde ela não está acertando, onde é que ainda está longe, onde é que ela ainda precisa trabalhar mais. E aqui muito cuidado com a linguagem que eu estou usando. Não onde é que ela está errada, não onde é que ela é incapaz, não é onde é que ela não sabe fazer, não. É onde ela precisa trabalhar mais para chegar, é onde ela precisa botar esforço para melhorar. Por quê? Porque se pressupõe que ela consegue chegar lá, senão ela não deveria estar no teu time. Se ela está no teu time e tem um objetivo, é razoável pressupor que ela consegue atingir aquele objetivo. Então, direciona ela para onde ela precisa ir. Mostra a distância que está, mostra os elementos que indicam que ela precisa trabalhar mais. E aí, no terceiro ponto, traça caminhos, o jeito, com data, com o formato, como é que vamos fazer, quando é que a gente conversa de novo? Conversando de novo, o que tu vai fazer para chegar nesse ponto que a gente precisa? Ou será que a gente precisa reavaliar o objetivo? Será que realmente o objetivo não está impossível de ser alcançado? Daqui a pouco ninguém conseguiu alcançar de um time um determinado objetivo e o objetivo precisa ser reavaliado, enfim. Isso tudo é feedback. E a quarta dica é que as outras ferramentas da PNL, elas também são úteis. Né? O feedback ele pode e deve se usar de outras ferramentas. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o rapport. Eu já falei em alguns vídeos. Poxa, se tu criar um ambiente empático, um ambiente aberto, um ambiente onde haja conexão entre tu e o liderado, para tu poder dar um feedback para ele e dizer o que ele tem que melhorar,
tu aumenta as chances dele te compreender, tu aumenta as chances dele estar aberto porque tu vai dizer, tu aumenta as chances, inclusive, dele entender o que tu está dizendo para ele e poder assimilar e traçar, criar um plano junto contigo. Se tu gera um ambiente agressivo, um ambiente de julgamento, a tendência é que a pessoa se feche e não queira mais receber aquilo ali, e aí talvez receba obrigado, mas o efeito se torna mínimo. Por exemplo, a nossa capacidade de ler o não verbal é extremamente importante quando tu dá um feedback ou quando tu recebe um feedback, porque tu consegue perceber se a pessoa está concordando, se a pessoa não está concordando, se a pessoa está entendendo ou se a pessoa não está entendendo, se ela está fazendo uma expressão de confusa, se a pessoa está conversando contigo, te ouvindo, mas prestando atenção em outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando, e mais uma série de coisas aqui que a nossa capacidade de perceber o não verbal é muito importante, faz toda a diferença. Isso só para citar 2 exemplos, mas as outras ferramentas da PNL estão ali. Elas deveriam ser usadas para ter um feedback mais rico, né? Tanto para receber quanto para entregar, para executar um feedback. E agora me diz, como é que tu te vê nessa situação de feedback? Tu recebe bem feedback, tu tem resistência, tu fica brigando com quem está te dando feedback até que a pessoa desista. Quando tu dá um feedback, tu tem algum método para te aplicar? Tu já conhecia o método do sanduíche? Coloca nos comentários aqui para eu saber como é que anda isso aqui no nosso universo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.